Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo, dia do Senhor. A Igreja nos convida para que cada um de nós possamos intensificar nosso zelo e nosso amor à Eucaristia, privilegiando especialmente o domingo como este dia solene em que nós, cristãos católicos, alimentamos a nossa fé com o maior tesouro de nossa caminhada cristã, que é a Santa Eucaristia. Te convido, você que recebe meus áudios todos os dias e este vídeo aos domingos, que você possa estar se inscrevendo, se você não é inscrito, no canal do Padre Gildenor, deixando o seu like, dedinho positivo, se você gostou, não esqueça de fazer isto, e pedindo seus amigos, se inscreva no canal do Padre Gildenor, e assim possamos estar crescendo a nossa família e levando a palavra de Deus a mais lares, a mais pessoas. Se percebe nos dias presentes a diminuição dos cristãos na frequência da missa. Mas nós precisamos fazer com que o Evangelho não cesse nestes corações. E este meio, as mídias sociais, é um meio forte de levar até as pessoas a mensagem do Evangelho. Por isso, peça a seus amigos, suas amigas, que se inscreva no canal do Padre Gildenor. Assim, hoje nós somos convidados a meditar esta liturgia da palavra nesse 17º domingo do tempo comum, olhando para a temática geral da oração. Jesus nos convida à oração nesta liturgia deste domingo. E a primeira leitura que nós meditamos lá do livro do Gênesis, no capítulo 18, a partir do versículo 20, nós vimos justamente aquela atitude bonita de Abraão diante de Deus. Deus que ameaça Sodoma e Gomorra, pois estas estão inseridas, imbuídas no mundo do pecado. E Deus então disse: se não mudarem, incendiarei estas cidades. E Abraão então intervém por várias vezes. Senhor, se lá tem 20, se lá tem 40, se tem 45 justos, pessoas que te seguem, pessoas que levam a sério a fé, a palavra de Deus, mesmo assim destruiria esta cidade? E para a surpresa de Abraão, Deus diz: não destruirei se ali tem 45, se ali tem 40, se tem 30, se tem 10, se tem apenas 5, eu não destruirei a cidade. Percebe-se aqui um apego enorme de Deus para conosco e uma proximidade incrível de Deus para com a humanidade. A leitura começa dizendo o próprio Deus que diz em primeira pessoa: vou descer para verificar as suas obras, para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Ou seja, é o próprio Deus que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. E depois, esta proximidade continua com o diálogo paterno de Abraão para com Deus. E Deus sempre levando em conta a dignidade e a salvação do seu povo. Não destruirei se ali tem 40, se ali tem 30, se tem 20 ou até 5 homens e mulheres justos. Se tem pessoas justas, Deus não destruirá aquela cidade. A oração aqui de Abraão é uma oração de pedido, mas também uma oração de uma intimidade muito grande do homem para com Deus. É assim que nós precisamos rezar. É neste sentido que nós precisamos nos colocar diante de um Deus que nos ama, diante de um Deus que está sempre à nossa escuta e cuidando para que sejamos sempre salvos e sejamos por Ele mantido nesta relação familiar que Ele demonstra aqui nesta leitura primeira. O evangelho que nós hoje meditamos é Lucas capítulo 11, versículos de 1 ao 13.
Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomode, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como é bonito. Primeiro, o evangelista Lucas coloca Jesus em oração. Que, aliás, Lucas faz isto em todos os momentos. Jesus está aqui no caminho para Jerusalém e ele faz várias paradas. São paradas pedagógicas, são paradas em que Jesus aproveita para ensinar, para catequizar aqueles que o procuram, aqueles que vêm ao seu encontro, especialmente o seu grupo dos discípulos, é o caso de hoje. Jesus estava, portanto, rezando num lugar, em um certo lugar. E quando termina a sua oração, aproxima-se os discípulos e pede: Senhor, ensina-nos a rezar, como João Batista ensinara aos seus discípulos. E aqui nós vemos, portanto, a resposta de Jesus, que é dada em 3 momentos neste ensinamento. O primeiro momento, Jesus entrega o Pai Nosso para os seus discípulos. E esta oração do Pai Nosso é composta de 6 pedidos, onde Jesus aqui declara inicialmente o reconhecimento do homem para com Deus. Pai, santificado seja teu nome. Depois, Jesus vai mostrando a importância do reino. Mas também o homem pede o pão de cada dia a Deus. Deus concede. E ainda mais, Deus, nesta oração, o homem melhor, pede o perdão dos seus pecados. E Deus concede. Ou seja, aqui há uma declinação de pedidos interessantes, de reconhecimentos interessantes que faz o homem a Deus. Ou seja, a oração do Pai Nosso é uma oração revelativa, onde o homem manifesta o reconhecimento de Deus enquanto Deus que é Pai, o reconhecimento de Deus presente ali no reino dos céus, o homem que dirige-se a Deus pedindo que Deus consagre o pão de cada dia, e ainda este reconhecimento de um Deus que perdoa e que ama aqueles que o buscam. A segunda parte do texto mostra justamente essa parábola do amigo insistente ou perseverante, aonde este alguém, este amigo, bate na porta do seu outro amigo pedindo um pão.
pão ou comida para alimentar o seu amigo que chegou à tarde da noite. E esse amigo que estava já deitado diz: não te darei porque já estou deitado com meus filhos. Não me perturbe. Interessante. Jesus vai dizer: este amigo, ele vai, mesmo que ele não te conceda o alimento, por você ser amigo dele, ele vai te dar o que você precisa pelo fato da sua insistência. O que está dizendo Jesus? Que a nossa insistência abranda o coração de Deus. Ou seja, precisamos sempre estar na sua presença, não pedindo, mas reconhecendo a sua docilidade, reconhecendo que Ele é Deus, como faz a oração do Pai Nosso, reconhecendo que Ele é amor, que nos dá o perdão dos nossos pecados, reconhecendo o reino de Deus como uma presença viva, já aqui e agora. Ou seja, isto é uma insistência. Insistência é estar sempre na presença do Altíssimo. Não esqueçamos que este é o caminho que todos nós precisamos percorrer. Termina este evangelho com a terceira e última parte, mostrando esta exortação à oração. A exortação a esta oração que terá como resposta a vinda do Espírito Santo de Deus. E aí termina Jesus dizendo bonito isto, né? Quando fala: pedi e eis que vocês receberão. Procurai e encontrarei, batei e a porta será aberta, pois quem procura sempre encontra. Irmãos e irmãs, Deus está sempre à nossa disposição. Precisamos apenas fazer o caminho. Precisamos apenas estar na sua presença sempre mais. O Espírito Santo de Deus está à nossa inteira disposição. Se o homem que cuida tão bem dos seus filhos, imaginemos o Pai, que é mais do que um Pai humano, é Deus. Ele nos trata com todo zelo, com todo amor, com todo carinho. Zelemos, portanto, este encontro tão importante que consiste na nossa oração. A oração que não deve ser somente de palavras, mas especialmente uma oração da escuta, uma escuta orante e presente. Terminamos esta reflexão com aquilo que Paulo nos fala na carta aos Colossenses, que hoje meditamos, onde ele diz: com Cristo fostes sepultado no batismo e com Cristo ressuscitaste para a vida eterna. Ou seja, nós estávamos mortos e eis que Jesus, com a sua morte, nos resgatou. Ou seja, o preço da nossa salvação não é o nosso esforço meramente, mas é o amor de Deus que faz com que nós nos salvemos. É a sua entrega que fez com que nós estivéssemos salvos. Não é o meu esforço, não é a minha insistência simplesmente, mas é o amor que Deus tem ao se doar, ao dar a sua vida por nós. Ele assim faz com que a nossa vida seja salva. Ou seja, Paulo diz a condenação que nós tínhamos ou que nós devíamos a Deus, foi cancelada aquela condenação. Ou seja, o amor de Deus, a sua doação, a sua vida que é dada na cruz, fez com que nós todos fôssemos salvos e vivêssemos inteiramente na sua presença. Rezemos ao nosso bom Deus, para que nós sejamos insistentes nesta presença de Deus e nunca cansemos de estar na sua presença, agradecendo, louvando as maravilhas que Ele nos dá a cada instante da nossa vida. Te desejo uma semana abençoada na presença de Deus. Reze, leia, medite este evangelho de hoje tão rico para todos nós. E te desejo a bênção e a paz do nosso bom Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor.